Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um Vivendo com Sabedoria. Deus abençoe sua casa, sua família. Eu sou o pastor Edvan Souza e estamos aqui com mais uma série. A série dessa semana, Seja Constante, tá bom? E o nosso primeiro tema da nossa mensagem de hoje, né? Seja constante na educação dos seus filhos. Então hoje vamos falar sobre a educação dos nossos filhos. Você é constante, você que é pai, você que é mãe? Você é constante na educação dos seus filhos? Ou você tem deixado a desejar? Então é sobre esse assunto que vamos estar falando hoje à luz da Bíblia Sagrada. Então você que é pai, você que é mãe, é muito importante você estar aí acompanhando a mensagem de hoje. Pastor Edvan, eu estou grávida. Então é muito importante que você assista essa mensagem, para você já ir aprendendo, né, acerca de como, né, lidar com filhos. Isso é muito importante. Eu sou pastor e a gente tem algumas experiências nessa área também. Tenho 3 filhos e a gente tem alguma experiência para estar aqui passando para vocês e, claro, à luz da Bíblia Sagrada. Estou aqui com a minha esposa, a pastora Marina. Eu louvo a Deus, né? Sempre a minha esposa está aqui na gravação, está sempre aqui na intercessão comigo e é uma alegria muito imensa ter aqui a minha esposa comigo. Queridos, vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto: ensina o menino no caminho em que deve andar. Essa referência está em Provérbios capítulo 22 e o versículo 6. Provérbios 22 e o versículo de número 6, que nos fala assim. Capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha a importância, irmãos, que nós temos como pai, você como mãe, de ensinar, de educar, né? Mas de que maneira estamos educando? E em que estamos educando, né? Porque que ensinamento estamos passando para os nossos filhos? Isso aqui é que é importante. A Bíblia está dizendo: ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Que caminho é esse que você quer que o seu filho ande nele? O caminho da obediência, o caminho do bem ou o caminho do mal? Há caminhos que ao homem parece bom e perfeito, mas o final são caminhos de morte. Então Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então devemos ensinar nossos filhos no caminho que é Jesus, no caminho do respeito, no caminho da sinceridade, no caminho do temor a Deus. E para isso precisamos também ser exemplos para os nossos filhos. Não adianta só você falar e não ser exemplo. Então a criança, ela é muito atenta, né? Então precisamos ser exemplo para os nossos filhos, para que ele possa olhar para você que é mãe e ver exemplo em você, como uma mulher de Deus, como uma mulher honesta, como uma mulher sincera, né? Olhar para você, pai, e ver em você um espelho para o seu filho. Então o que não devemos fazer como o mundo aí fora ensina: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Por isso o mundo está indo do jeito que está. Muitos jovens se acabando nas drogas, na criminalidade. Então, irmãos, devemos atentarmos para aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Eu tenho 3 filhos, né? E o meu filho mais velho, o Edvando, ele já tem 18 anos de idade e serve o Senhor desde quando nasceu. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Ednardo, Eduardo, todos servem ao Senhor. Mas por quê? Porque eu tenho sido exemplo para os meus filhos, juntamente com a minha esposa. Então é muito importante, né? Você que é pai, você que é mãe. Pastor Edvan, eu criei meus filhos na igreja e hoje nenhum serve o Senhor. E eu permaneço na igreja. O que aconteceu? São decisões, irmãos, que cada um vai tomar quando cresce. Eu falo para os meus filhos: olha, eu tenho ensinado vocês o caminho do Senhor, mas quando vocês crescerem, vocês irão decidir. Então, irmãos, o nosso papel como pai, o seu papel como mãe, é ensinar o seu filho. Quando ele crescer, é ele que vai fazer as escolhas. O filho pródigo tinha um pai bom e mesmo assim pediu toda a herança e foi para o mundo. Mas o que aconteceu? Ele desperdiçou tudo, sofreu, mas voltou.
porque ele reconheceu que o pai era bom. Ele reconheceu que o erro não foi do pai, foi dele. Lê a história e você vai ver, né? Ele mesmo diz, eu pequei. Então ele volta e pede perdão ao seu pai. Então, se você fazer o seu papel como um pai e uma mãe que serve ao Senhor, ensinando os seus filhos no caminho do Senhor, ainda que eles se afastem do caminho do Senhor, mas eles vão retornar. Porque está escrito, ensina ao menino no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A semente vai estar semeada no coração. E vai acontecer o que aconteceu com Daniel lá em Babilônia, mesmo longe da sua nação, né? Mas mesmo assim servia ao Senhor. Propôs no coração não se contaminar com o manar do rei. E foi temente ao Senhor junto com seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma fornalha, e Daniel diante da cova dos leões. Eles não temeram, porque eles foram educados, eu acredito eu, no caminho do Senhor. Amém? Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Segundo ponto é um assunto muito importante. Estamos falando sobre seja constante na educação dos seus filhos. E o segundo ponto, honre a seu pai e a sua mãe. Precisamos passar isso para os nossos filhos, irmãos. Às vezes, tem muitos filhos que sonham, né? E isso é bom sonhar, né? Com empresa, ganhando um bom dinheiro. Mas se não tiver aqui esse alicerce chamado obediência ao pai ou mãe, o princípio da obediência, esse filho não terá êxito, não será bem sucedido. Ainda que ganhe muito dinheiro, não será feliz. Porque muitas vezes a felicidade não está em você ser conhecido ou ter muito dinheiro. A felicidade está em você ter paz na sua alma, paz com você mesmo, paz com Deus, paz com as pessoas que estão ao seu redor, ter uma família abençoada. Isso é muito importante. Quantas pessoas têm muito dinheiro e vivem aí, né? Já vai no 10º casamento, no 9º casamento, e não consegue ser feliz. Então, irmãos, vamos atentarmos para a palavra do Senhor, né? Que é o programa Vivendo com Sabedoria. Estamos te ensinando da maneira em que a Bíblia nos ensina a como devemos levar uma vida que agrade a Deus e sermos felizes. Amém? Então vamos ver essa referência bíblica, Efésios capítulo 2 e o versículo 3. Efésios capítulo 6 e versículo 2 ao 3. Honre a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que palavras, irmãos, linda, maravilhosa, que conselho abençoado nós podemos ver aqui na palavra do Senhor. Eu sempre, para a glória de Deus, tenho sido um filho que tem honrado meus pais, tem honrado, né, a minha mãe, meu pai. Por isso que eu estou aqui, transmitindo isso para os meus filhos, né? Então é um princípio, irmão, é um princípio que traz, né, resultados. Aquilo que você semeia aqui, você vai colher. O filho rebelde que não honra pai, que não honra mãe, esse filho está plantando, né? E ele vai colher sofrimento, tempestades. Então, irmãos, devemos passar isso para os nossos filhos. Você que é mãe, você deve conversar isso com o seu filho. Principalmente o período da adolescência, é um período muito difícil. Você que tem filhos que está chegando no período da adolescência, peça muita sabedoria a Deus, né? Porque o adolescente, às vezes, ele está descobrindo coisas novas e ele vai conhecendo outras coisas, vai achando que já pode tudo, que sabe tudo, né? E você precisa educar com amor, mostrando sempre, né, o seu cuidado, que você quer o bem do seu filho, é dialogando, é pedindo sabedoria a Deus, é sempre orando pelos seus filhos, impõe as mãos sobre os seus filhos, ore pelos seus filhos, abraça seu filho. Há pais que só grita com os filhos e não dá nem sequer um abraço no filho. Então abrace, traga seu filho para perto de você, você que é pai, você que é mãe, sente um pouco com seu filho. Às vezes o tempo muito corrido, os pais não têm tempo de dialogar com os filhos, e os filhos vão ouvir, né, o terceiro, vão ouvir pessoas de fora, e a situação vai ficando complicada. Então, olha só, honre a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse para que te vá bem, meu irmão.
Tudo que você tocar, Deus vai prosperar. Quando você leva uma vida de obediência a Deus e a seu pai e a sua mãe. Glória a Deus. Vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Aqui a coisa aqui vai agora ficar mais séria, né? A vara da correção da sabedoria. Você tem usado essa vara, você que é pai, você que é mãe, essa vara é chamada disciplina. Há pais que não disciplinam os seus filhos. Há pais, eu vou dizer aqui, aproveitar para dizer, irmãos, há pais que são bajuladores. E esses pais irão sofrer muito com esses filhos. Pastor Edivão, o que é ser bajulador? Um pai bajulador, uma mãe bajuladora, é que vê o filho fazendo às vezes o erro e não corrige, né? E passa a mão na cabeça do menino e vai deixando se levar. E você não sabe o que é que você está fazendo. Você está prejudicando o seu filho fazendo uma coisa dessa. Então corrija enquanto é tempo. Discipline com sabedoria. Olha só, vamos ver essa referência bíblica. Provérbios capítulo 29 e o versículo 15. Provérbios 29 e o versículo 15. Que nos fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Entendendo? Então, a vara e a repreensão dão sabedoria. Quando você repreende o seu filho, você está ensinando ele a ser sábio. Quando você corrige o seu filho, disciplina o seu filho, você está ensinando ele a ser sábio. Quem ama, irmão, corrige. Quem ama, disciplina com sabedoria. Então, há várias maneiras de você disciplinar seu filho. É só tirar o celular. Meu irmão, o menino fica como se tivesse apanhado. Tira o celular, coloca ali, está de castigo, vai ficar sem o celular até meio-dia, vai pegar o celular só amanhã, porque você fez isso e isso, porque você viu isso e isso. Então, cuidado com o que os seus filhos estão vendo no celular. Temos que estar atentos, mas às vezes o menino quer cegar os pais, às vezes o menino fala uma sinceridade tão grande para os pais e às vezes mentindo. E o pai tem que ter esse discernimento quando a criança está mentindo. Então, se essa pessoa mente para você, esse filho mente para você, vai mentir para o patrão, vai mentir para a esposa, vai mentir para o marido. E a mentira é coisa do diabo. Então, precisamos educar nossos filhos. E devemos fazer isso, e um dia eles irão nos agradecer. Um dia, então, você vai ver seu filho te agradecendo, se você for sincera com seu filho. Se você for sincero com o seu filho. Então, devemos fazer isso, irmão. Disciplinar, corrigir. Isso é muito importante. Né? Senão, seus filhos vão lhe envergonhar, como está escrito aqui. Mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Entregue a si mesmo, faz o que quer, né? Grita com os pais, faz o que quer e não há correção nenhuma. Então, é um conselho de Deus. É o tema e nós não podemos fugir do tema. E eu convido a você a estar conosco durante essa semana, né? Hoje falamos sobre seja constante na educação dos seus filhos. Amanhã, nós temos já o tema de amanhã, um tema muito importante para amanhã. Seja constante no seu casamento. Então, amanhã, o assunto terça-feira vai ser sobre casamento, família, tá bom? Então, nós vamos agora orar pelos nossos filhos. Quero te dizer, os seus filhos são herança de Deus. Então, puxe os seus filhos para perto de você como uma flecha. E depois você vai saltar para o alvo. E tudo vai dar certo, em nome de Jesus Cristo. Prepare os seus filhos para um futuro. Coloque na mente dos seus filhos. Seu filho vai ser um advogado. Seu filho vai ser alguém bem sucedido. Ministre na vida dos seus filhos. Isso é muito importante. Ore pelos seus filhos. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Queremos te apresentar nossos filhos, Senhor. Brinda a mente dos nossos filhos de todo mal. Senhor, nos ensina a educar nossos filhos, Pai. Que não venhamos, meu Pai, deixar o mundo educar nossos filhos. Deixar as ideologias, meu Pai, educar nossos filhos. Mas que venhamos, meu Pai Celestial, ensinar o que é o certo para os nossos filhos, à luz da Tua Palavra, para que eles não venham ser, meu Pai, induzidos pelo mal, para que eles não venham ser, Pai, enganados, Pai, pelo reino das trevas. Deus, te entregamos nossos filhos e consagramos nossos filhos ao Senhor. Usa eles, Pai, como Tu usaste a Daniel. Usa eles, meu Pai, como Tu usaste a Estevão.
Usa eles, meu Pai, como Tu usaste os discípulos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós ministramos a bênção do Senhor. Eu ministro a Tua bênção, Senhor, sobre a vida do Edivânio, do Edinardo e do Eduardo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito do nosso Deus, repouse sobre sua casa e sua família, te guardando, te protegendo de todo mal, agora e para todo sempre. Se você recebe e tem fé no Senhor Jesus Cristo, diga amém. Aproveita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações e não se esqueça de compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do Senhor e até amanhã eu te aguardo no programa Vivendo com Sabedoria. Amém.